pouco vai entrar no ar. Bom, então nós já estamos no ar, tá bom? Então, minha gente, boa noite. Muita alegria que aqui estamos nesta quinta-feira para mais um banquete de luz espiritual. As quintas-feiras aqui na Agenda Espírita Brasil. E hoje nós queremos dar as boas-vindas à nossa convidada, que é a Maristela Bossi, né? Maristela, seja muito bem-vinda, sinta-se abraçada não só por nós aqui, eu, Leonardo, a Maria Lúcia, mas por toda a Agenda Espírita Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Que bom. Maria Lúcia? Muito prazer em tê-la conosco aqui. E aos nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos também. Felizes de tê-los conosco. Então, a dinâmica é assim, Maristela. A Maria Lúcia vai ler uma página edificante, eu faço a prece, para que o Léo não está aí. Eu acho que ele está querendo voltar. E logo a seguir a gente volta a passar a palavra a você vai até às 20 horas, né? E no final da sua exposição você encerra com a prece no final também, tá bom? Então vamos lá. Maria Lúcia, você pode dar início. Então, nós vamos ler a página de um capítulo de Caminho, Verdade e Vida pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 3. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Está em Paulo Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugares para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nesta tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinam. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então vamos, nesse instante, fechar nossos olhos, abrir nossa mente, nosso coração, trazer a nossa tela mental a figura meiga, doce, amiga, serena de Jesus e conversar com ele. Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em seu nome reunidos para mais um banquete de luz espiritual que o teu Evangelho confortante nos traz às quintas-feiras, Senhor. Deixe-nos rogar-te pela nossa convidada, que ela, Maristela, possa ter vossas bênçãos, vosso amparo e a luz capaz, Senhor, de iluminar sua mente e seu coração para receber
o amparo e aquela dica do mundo espiritual, para que a tua mensagem possa, através delas, Senhor, trazer-nos tudo que estamos necessitados nesse instante. Ser conosco, divino amigo, agora e sempre. Que assim seja. Então, Maristela, nós passamos agora a você a palavra, tá? Fique à vontade. Boa noite. Então, eu queria primeiro pedir, né, que a paz e o amor de Jesus esteja entre nós, que nós possamos ter um encontro amigo, fraterno, amoroso, carinhoso, e que a gente possa ter essa troca de aprendizado, porque todos nós precisamos aprender, né? Aprendemos uns com os outros. Então, que a gente possa estar aí nessa troca de aprendizado em torno dos ensinos de Jesus. E queria também, né, não posso deixar passar, o agradecimento ao Francisco, a toda a equipe organizadora pelo convite, né, que é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de convívio, né, que é muito importante essa troca de experiência. Então, a minha gratidão, viu, Francisco, a você e a toda a sua equipe aí, pelo carinho, viu, pelo convite. Bem, o tema que nós trouxemos para a noite de hoje está intitulado Pelos Caminhos de Jesus. Esse título, na verdade, ele faz referência a um livro do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bom, o nome do livro já é bastante sugestivo, né? Bastante convidativo. É um livro que tem 25 capítulos, mas nós escolhemos um capítulo em especial para trabalhar desse livro. E o capítulo é o 16, A Arte de Orar. Olha isso, pessoal. Se o nome desse livro já nos convida, né, a querer pelo menos folheá-lo, olha o título desse capítulo. Eu fiquei muito curiosa em saber por que a arte de orar, né? E aí, quando a gente olha a palavra arte, essa palavra, ela vem do latim, e ela significa habilidade, significa técnica. E a arte, ela pode ser entendida como uma atividade humana ligada à estética, ligada à comunicação. Por isso que nós temos aí uma variada linguagem de arte. Então, a gente tem a pintura, tem o teatro, né? Tem a escrita, tem a música, tem a dança. E uma coisa muito importante também da arte é o que envolve o processo criativo, que se dá pela percepção que a gente tem do meio, né? E é expresso através das emoções, através das ideias. Então, quando Amélia Rodrigues coloca a arte de orar, no fundo, ela está ligando a oração a todo esse preparo, né? Desse envolvimento externo, interno, que envolve emoção, que envolve pensamento. Olha que bonito, olha a relação que essa mulher faz. Né? E aí, eu trouxe aqui para vocês, porque eu não sei se todos conhecem, um pouquinho sobre a Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Ela é muito conhecida como Amélia Rodrigues apenas, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas ela foi uma poetisa, ela foi uma professora emérita. Aliás, ela foi poetisa, ela começou a escrever com 12 anos de idade. Ela foi escritora consagrada, ela foi teatróloga, ela é considerada pelos seus biógrafos como uma expoente cultural das letras no estado da Bahia. A vocação dela, sem dúvida nenhuma, é para o magistério, para a educação. Amélia Rodrigues, ela dedicou a vida dela toda
quase, pela educação. Só que não é para uma educação formal, não. Ela tinha um jeito de pensar a educação, conforme os seus biógrafos falam, muito parecido com o de Fenelon. Fenelon foi um grande filósofo, mas foi um grande educador também, né? Fenelon dizia assim: educar é formar homens de bem, e não apenas instruí-los. Era assim que Amélia Rodrigues pensava a educação. Quando ela desencarna no ano de 1926, ela desencarna com 65 anos, né, e se adapta lá ao plano espiritual. Logo, ela começa a participar da equipe de trabalho de Joana de Ângeles, que é o mentor espiritual do Divaldo Pereira Franco. E o tema preferido dela é falar sobre o Evangelho. Ela tem, assim, vários temas relacionados ao Evangelho. Textos muito edificantes, que contribuem muito com o esclarecimento, mas também nos consolam, principalmente nesses momentos difíceis que nós vivemos aqui nos dias de hoje, aí, né, nesse nosso mundo. E dentre todas as obras que ela ditou pela psicografia do Divaldo Franco, nós temos esse livro, que é Pelos Caminhos de Jesus. Ela faz a apresentação desse livro. Por que esse título, né, tão sugestivo? Ela explica para a gente. Ela diz assim para nós, que em todas as direções que nós olhamos, nós encontramos caminhos. Alguns desses caminhos aí, eles são curtos, mas nos levam à loucura, ao suicídio, ao crime, ao desespero. São caminhos bons. Mas existem outros caminhos também, são caminhos longos, mas esses caminhos também não são adequados, porque oferecem, ela diz, a embriaguez dos sentidos, os desregramentos da emoção, e isso faz com que a gente se comprometa com compromissos ali mais infelizes. Então, ela fala para a gente aqui que a nossa vida, ela é um caminho que cada um vai percorrer na sua existência, com êxito ou com fracasso, de acordo com a escolha que ele fizer. Aí, assim, intuitivamente, ela lembra uma colocação feita por Jesus lá no Evangelho, quando Jesus diz que ele é o caminho da verdade, da vida. E aí Amélia Rodrigues escreve que Jesus, ela diz, ninguém que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue, a felicidade integral. Olha que bonito! Ela nos lembra que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, e que estamos aqui todos percorrendo ali uma jornada com um destino, com uma destinação, de nos tornarmos espíritos perfeitos e felizes. Chegar à categoria ali, né, de espíritos puros. Então, ela fala que esses caminhos aí de Jesus, eles nos atraem para a vida. Principalmente aqueles que se perderam por esses caminhos tortuosos aí, né? Porque quando a gente volta para o caminho de Jesus, o caminho de Jesus tem humildade, tem renúncia, tem mais segurança, e principalmente tem alegria e tem bem-estar. Então, ela diz aí que é importante que a gente opte por esses caminhos de Jesus e não por aqueles caminhos que vão nos levar à perturbação, que vão nos levar aos desequilíbrios. E aí ela vai mostrar para a gente por que ela escreveu esse livro. Qual era o objetivo dele? Ela fala que com esse livro, ela quis resumir as experiências que ela viveu, as experiências que ela retirou, né, durante todas essas existências dela, dos ensinos do Mestre, dos ensinos de Jesus. Porque ela queria contribuir de uma forma positiva
com o homem moderno. Porque ela diz que o homem moderno, nós, a humanidade, nós andamos muito inquietos, atribulados e, principalmente, infelizes. Então, ela diz que nesse momento, né, escolhendo esses caminhos aí de Jesus, é um momento importante porque a gente precisa parar, ela diz, revisar, reconsiderar e repensar Jesus. Ela fala, né? Rever esses ensinos dele, a vida, né, que ele exemplificou para todos nós. Então, ela diz para nós que se nós fizermos isso, nós vamos experimentar o calor da presença de Jesus. Ai, eu já adorei, né, gente? Já pensou? O calor da presença de Jesus. Será que não é o que mais nós estamos precisando na nossa vida, hoje em dia? Aí ela já vai finalizando, dizendo, nós precisamos volver aos caminhos e percorrê-los com reflexão e ternura. E isso, diz ela, é tarefa inadiável. Então, ela diz que ela escreveu esse livro com muito carinho, porque ela diz que esse livro, ele se destina a todas aquelas pessoas que estão insatisfeitas, estão inquietas, estão aturdidas e que querem efetivamente conquistar o reino de Deus. Mas não conquistar o reino de Deus exteriormente. Não, não é isso. Conquistar o reino de Deus que existe no próprio coração. Então, o trabalho dela, né, como esse livro, é trazer essas reflexões para nos fazer despertar. E aí eu vi, né, que esse livro, a primeira edição dele, saiu no ano de 1987. Fazem 33 anos. E essa proposta que ela traz nunca foi tão atual. Valeu para 1987 e está valendo mais ainda para o ano de 2020. Quando nós estamos vivendo esse isolamento social, esse período de pandemia, onde nós estamos descrentes, desanimados, sem fé, né, ali, né, não sabemos para onde ir, doentes, não só do corpo, mas da alma também. Então, nessa proposta de trazer Jesus mais próximo de nós, nossa, cai muito bem nos dias de hoje, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma, é uma proposta muito importante. E aí, nós entramos no capítulo 16, a arte de orar. E é importante que a gente lembre que a Amélia Rodrigues, ela é uma poetisa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um momento da vida de Jesus, um acontecimento, e aí, ela com toda essa emoção, essa visão de um poeta, ela vai dar continuidade, usando a vivência dela, o conhecimento de Jesus, para narrar uma continuidade para essa história, né? Então, essa parte que ela vai colocar, como sendo as palavras de Jesus, não vai estar lá no Evangelho nem de Mateus, nem de Lucas, nem de Marcos, nem de João. Mas vocês vão ver, tem muita aderência com o conhecimento da doutrina espírita. Ela é uma educadora, então é um jeito que ela tem de nos passar esses ensinamentos, né? Então tem muito valor. E aí eu quero contextualizar para vocês saberem por que ela está dando essa continuidade. Então, veja, esse capítulo, na verdade, ele é a continuação, na visão da autora espiritual, do capítulo 11 de Lucas, dos versículos 1 ao 4. Nesse capítulo, o evangelista Lucas diz que Jesus, ele estava em um certo local orando. E que quando Jesus termina de orar, os seus discípulos se aproximam dele e pedem para ele que ele, Jesus,
os ensine a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então, olha a colocação feita pelos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Eles pedem. E diz Lucas que Jesus diz para eles assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. É o Pai Nosso. Essa versão que eu li para vocês, ela consta na Bíblia de Jerusalém. Por isso que ela está, né, assim, mais resumidinha, mas foi a tradução que os sábios fizeram, né, ali, nessa tradução. Olha que interessante a colocação, a pergunta feita pelos discípulos. É uma coisa que a gente tem que se atentar aí, né? Porque eles falam, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. João, que João é esse que eles estão falando? É João, o Batista. João, o primo em segundo grau de Jesus. Aquele que ficava lá perto do Rio Jordão, mergulhando as pessoas naquelas águas, né, e dando a elas uma nova oportunidade de ter uma mudança de vida, né, ter um coração mais preparado para quando o Messias chegasse. E João tinha seus discípulos, né? E um dia ele está lá, mergulhando as pessoas no Rio Jordão, e Jesus se aproxima para ser mergulhado ali naquelas águas também. No princípio, João não quer mergulhar Jesus nas águas, né? Porque aquilo ele fazia, aquele mergulho, para o arrependimento. Ele conhecia Jesus, sabia que Jesus não tinha nada para se arrepender. Mas aí Jesus pede para que ele faça isso. Ele mergulha Jesus na água, e quando Jesus sai daquelas águas, à beira ali do Rio Jordão, Jesus se coloca em oração. E quando Jesus ora, diz os textos do Evangelho, que é como se o céu se abrisse, e João escuta uma voz, né, do plano espiritual, revelando que Jesus era o Messias, que tinha que vir, que aquele povo aguardava. Né? Este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. E diz também o texto que João, depois que ele reconhece Jesus, aquele familiar conhecido, era o Messias que havia de vir, diz que quando os seus discípulos estavam próximos dele e Jesus passava, ele mostrava para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir. Então, João começa a encaminhar os seus discípulos para quem? Para Jesus. É Jesus que a gente tem que seguir. Não era ele. Né? E então, esses discípulos que estavam com Jesus ali tinham sido discípulos de João também. A oração que Jesus ensina para eles é o Pai Nosso. Essa oração ela é conhecida por vários termos, né? Ela é conhecida como o Pai Nosso, como a oração dominical, como a oração do Senhor. Pai Nosso, porque começam por essas palavras. Oração dominical, porque dominical vem do latim dominus, que significa Senhor. Então, a oração do Senhor. E ela também é conhecida como a oração do Senhor mesmo. Por quê? Porque os discípulos costumavam chamar Jesus de Senhor, né? Que é como a gente está vendo aqui na frase. Depois que Jesus ensina esse Pai Nosso, Jesus conta uma parábola falando sobre o amigo importuno. Uma parábola muito interessante, porque Jesus quer reforçar a importância da prece, para não desistir nunca. Então, ele vai falar daquele amigo que recebe uma visita ali em madrugada. A visita chega com fome, não tem o que comer. Então, o amigo que os recebe vai até o vizinho, ver se ele tem pão para emprestar.
Só que é de madrugada. O vizinho está dormindo, seus filhos estão dormindo, sua esposa está dormindo, a casa está trancada, e o vizinho que está precisando do pão fica lá batendo. O vizinho que está dormindo quer dormir, não quer levantar. Mas o vizinho fica insistindo, eu estou precisando, vem aqui. Ele não desiste, ele bate. Tanto que o outro vizinho, o que quer dormir, para poder ter paz, levanta, vai lá, dá o pão para ele poder ir embora. Ele vai lá e serve essas visitas. Então, é aí que Jesus diz, né, que para nós, ensinando ali os discípulos, mas que vale para a gente, que é muito importante que a gente peça, porque nos será dado. Que a gente bata, porque a porta não será aberta. E que a gente busque, porque nós encontraremos. Então, é a partir disso que a Amélia Rodrigues vai trabalhar esse texto dela sobre a arte de orar. Porque todo esse ensinamento aí, ele acontece ao longo do dia, de um dia. Mas ela começa o capítulo dizendo que, de uma forma poética, que aqueles discípulos, quando ouviram todas essas palavras de Jesus a respeito do Pai Nosso, da importância da oração, eles foram envolvidos por uma emoção muito grande. Aquele ensino que Jesus passou para eles não saiu das suas mentes, não saiu dos seus corações. Eles entenderam muito bem aquela prece sintética que resumia ali todas as necessidades, todos os anseios do homem, né, para com Deus. E diz a Amélia Rodrigues que quando anoiteceu e eles estavam ali debaixo de um céu muito estrelado, diz que os discípulos, eles se aproximaram novamente de Jesus e pediram para ele falar um pouco mais sobre a oração. E é aí que Amélia Rodrigues começa a desenvolver o seu texto de forma poética, né? Então, ela diz assim, que Jesus vai pegar a palavra e vai explicar para os discípulos assim, a prece, antes de tudo, uma atitude mental da criatura com o Criador. Então, ela está dizendo, né, ali, que a prece, ela cria uma conexão nossa com o Pai Criador. Jesus diz para eles que a prece, ela precisa retratar as reais necessidades da alma. Olha, da alma, do espírito. Não é das coisas materiais, não é do corpo físico, é do espírito. E junto com essa necessidade da alma, precisa ter ali, né, em nós, toda uma atitude, toda uma expressão de confiança, de carinho, né? Nessa necessidade aí que a gente precisa. E uma disposição nossa também, porque nós precisaremos estar receptivos às respostas que iremos obter. Porque toda prece, ela tem uma resposta do Pai, né? Toda, né? Nenhuma fica sem uma resposta. E diz a Amélia Rodrigues que depois disso, Jesus vai explicar que a oração, ela se divide em 3 etapas. E essas etapas, na verdade, têm um objetivo, que é fazer com que o ser humano dilate as suas percepções, que ele amplie ali a sua capacidade de entendimento. Por isso é que a prece, diz Jesus para eles no texto, a oração, ela é um ato de louvor ao Pai, um ato de pedir e confiar, e principalmente de agradecimento. E depois disso,
diz Amélia Rodrigues que Jesus vai explicar cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa que ele explica é que a oração, ela é um ato de louvor ao Pai. Um ato de louvor. Aí Jesus explica para eles o que é esse louvor. Fala que esse louvor é uma expressão de carinho, de reconhecimento, que deve fluir do ser, deve fluir de nós. Então, olha, é uma atitude nossa de reconhecimento de tudo que Deus faz e fez por nós, fez pela humanidade. Louvor é olhar, por exemplo, não só o universo que foi todo criado por Deus, é, por exemplo, voltar os nossos olhos para o nosso mundo aqui, para o nosso planeta, que às vezes a gente olha de forma tão negativa, mas se a gente observar bem, quanta beleza tem o nosso planeta. Nós temos aqui, e isso é uma característica do nosso país, né, em especial, um sol maravilhoso todos os dias. Essa luminosidade traz energia para a gente, traz esperança, ela nos renova. A gente sabe que há países onde não tem tanta dessa luminosidade e as pessoas, elas são mais depressivas, elas têm mais, assim, a tristeza, elas têm uma certa melancolia, é mais constante. Nós não. Nós temos tantos dias aqui, né? De tanto sol. É olhar, por exemplo, a água. Olha a água como é importante para nós. Às vezes a gente não dá conta. Nós podemos ficar muitos dias sem comer, mas a gente não consegue viver sem água. O nosso corpo, a água, ela é fundamental para nós, para a vida, né? Aí a gente olha o céu, a gente olha os seres que vivem, né, que Deus colocou aí, né, no céu. Olha o mar e a característica de vida que existe no mar. Olha mesmo a terra, né? A diversidade de animais, de plantas. E quando a gente olha a humanidade, a gente vê como nós somos diferentes uns dos outros, cada um com uma característica, cada um de um jeito. É uma diversidade tão grande. Então, ela fala assim, olha, colocando nas palavras de Jesus, né, que todo esse reconhecimento, esse carinho, né, louvando tudo, né, do Criador, que o Criador fez para a gente, produz uma sintonia de sentimento, de exaltação ao bem. Olha, a gente para de olhar daquela forma negativa, que nos deprecia, né, faz mal para a gente, numa forma de exaltação ao bem. E isso é importante, ela fala, colocando nas palavras de Jesus, porque nos prepara para a rogativa, para o pedido que nós vamos fazer. E esse pedido, ela fala, ele precisa ser feito em favor das legítimas necessidades. Legítimas necessidades, né? Quais são elas? Que necessidades são essas? Ela diz, aquelas indispensáveis para uma existência feliz e correta. Então, quer dizer que nessa rogativa, nós não vamos focar só as coisas materiais aqui desse mundo. Nós vamos focar aqueles valores que nós precisamos para a nossa vida de espírito imortal, que nós vamos levar para a nossa vida, né? A nossa vida no plano espiritual, quando precisarmos retornar. E que são valores que, conforme Jesus nos ensinou, os ladrões não roubam e as traças não roem. Os verdadeiros tesouros. Esses é que nós vamos precisar pedir. E aí ela faz uma advertência, diz que Jesus faz uma advertência ali para aqueles discípulos. Porque ele lembra que a nossa vida
terrena, ela é temporária. Então, ele faz uma advertência para a humildade, para que a gente tenha esse sentimento de humildade em nós, né? Até de simplicidade das coisas, né? Não fique buscando coisas assim que não vão agregar, né? Ou agregam temporariamente, mas daqui a pouco já estamos descontentes de novo. Então, os nossos verdadeiros valores que vamos ter para sempre. Então, essa é a explicação, diz ela, que Jesus faz para eles sobre a importância do louvor, que nos prepara para o pedido que nós vamos fazer. Aí, diz que Jesus vai falar sobre a segunda etapa, que ele fala que é o saber pedir. Porque ele diz para os discípulos que saber pedir também é uma arte. Precisa de habilidade, precisa de técnica. Porque também envolve ali confiança. Então, a solicitação, ela não deve se constituir numa imposição, num capricho nosso. Não. Na verdade, essa solicitação, ela precisa se revestir de confiança, de reconhecimento, né? Porque Deus, ele faz muito por todos nós. Então, que quando a gente for encaminhar a nossa petição, a gente precisa, junto com esse pedido, envolvê-lo de valores. Valores morais, que nós já temos. Porque, veja, uma coisa é eu fazer um pedido para uma pessoa e falar, viu, olha, será que você pode me ajudar nisso? Me ajuda, vai, porque eu também estou ajudando nisso. Tá vendo? Me ajuda nisso, porque eu também estou fazendo. Eu também estou fazendo a minha parte. Então, esses valores, quando a gente tem, né? E a gente coloca junto com esses nossos pedidos, ele vai, é como que, vou dizer assim, dá um pontinho a mais, ele diferencia o nosso pedido junto a Deus. Isso aí não está na Amélia Rodrigues, não está no Evangelho, não. É eu que estou falando, viu? Põe um pontinho a mais ali, né? Na nossa petição, porque tem esses valores. E de todos esses valores que nós já temos, de sinceridade, de bondade, de querer ajudar, de caridade, tudo isso é muito importante. Porque dentro desses valores também, vai fazer com que a gente aceite com alegria qualquer que seja a resposta que venha desse pedido que nós estamos fazendo, né? Ele traz aí essa disposição. E aí diz a Amélia Rodrigues que Jesus falou para os discípulos uma coisa muito importante, porque diz que ele falou assim, olha aqui, o homem, ele não entende, ele não sabe, muitas vezes, o que é o melhor para ele. Não sabe. E aí, ele pede coisas que ele acha que é bom, segundo o julgamento dele. Ele não sabe que o que ele realmente precisa, quando eu falo o homem, o ser humano, estou falando nós, né? Às vezes a gente esquece disso, que o que nós precisamos mesmo é seguir a caminho desse crescimento espiritual. Ir em busca da felicidade real. Não é da felicidade desse mundo aqui, que passa, vai ficar por aqui. Não, daquela que nós vamos precisar para a nossa verdadeira vida, né? Então, diz que Jesus fala para eles assim, o homem, ele solicita o que lhe parece mais importante, mas o pai sabe o que é mais valioso para o filho. Né? E o que é mais valioso para nós? É adquirir essas experiências. Adquirir essas experiências porque nós somos seres a caminho da perfeição, a caminho da luz, não é? Então, esses são os nossos verdadeiras aquisições. Isso que a gente precisa. Então, diz Amélia Rodrigues, que Jesus explicou para eles, nem sempre Deus concede o que o homem pede, mas Deus vai conceder aquilo que pode contribuir para o bem legítimo do ser. É verdade. Eu acho que todos nós já
constatamos isso na nossa vida. Porque nós pedimos o que queremos, mas Deus fornece para nós aquilo que nós precisamos. Tá? Então, diz a Amélia Rodrigues que depois de todos esses esclarecimentos que Jesus fez a respeito da importância e das etapas da prece, diz que depois dessas explicações se fez um silêncio. Os discípulos ficaram ali ouvindo, só assimilando, né, o que Jesus estava falando. Eles estavam na cidade de Jerusalém. E como era de noite, a cidade já se preparava para adormecer. As luzes já estavam apagando e todo mundo se preparando para o repouso. Mas Jesus, para fixar o ensinamento sobre a arte de orar, diz que Jesus vai concluir esse raciocínio dele dizendo que não é pelo muito falar e nem pelo rol das requisições ou palavras que transmitem ideias que a nossa oração adquire valor. Não. A nossa oração adquire valor pela inteireza do conteúdo. Olha só, pela integridade, pela plenitude daquilo que nós estamos pedindo. E pelo sentimento de que se reveste essa oração. Desse sentimento de sinceridade que nós colocamos nessa oração. Então, ele diz que Jesus falou para ele que a prece, ela mais facilmente alcança os ouvidos divinos com essa característica, com esse envolvimento de sentimento, com esse pedido das reais necessidades. E aí retorna para a gente, né, essa resposta celeste. Diz que depois que Jesus fez essas explicações, os discípulos eles estavam muito emocionados com essas palavras de Jesus. E que Jesus gentilmente os convida para ir até a aldeia de Betânia, que ficava alguns quilômetros pertinho ali de Jerusalém, porque Jesus queria fazer uma visita para 3 amigos muito queridos, que era Lázaro, Maria e Marta. Só que isso é assunto para outro encontro, né? Mas o que eu queria dizer para vocês? Um pouco eu queria reforçar aquilo que nós dissemos no início, que essas palavras que Amélia Rodrigues coloca como sendo dita por Jesus não constam lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Não estão. Mas, sem dúvida nenhuma, o conteúdo que ela traz tem muita concordância com os ensinamentos da doutrina espírita. Tá ali, ó, bem direitinho. E eu trouxe 2 questões do Livro dos Espíritos para comentar com vocês, só para confirmar isso que eu estou dizendo. A primeira questão, vocês vão lembrar, é a 658. Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E aí os espíritos respondem de forma maravilhosa. Eles dizem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Olha, pessoal, se ele está, ou se os espíritos estão ou não, né, falando aquilo que a Amélia Rodrigues disse lá. Se ela falou ou não o que está aqui sendo esclarecido pelos espíritos. Está. Os amigos espirituais esclarecem Kardec dizendo: a prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres com os lábios, mais do que com o pensamento. Olha aí, não tem problema você ler uma prece, mas você não pode ler só de boca, como a gente fala. Junto com aquelas palavras, a gente precisa colocar todo o nosso sentimento, toda a nossa sinceridade
naquelas palavras. A gente tem que dar direção, né, com o pensamento, com a vontade, fazendo com que essas palavras cheguem realmente, né, a planos superiores, a Deus, que através dos amigos espirituais vão dar o direcionamento a essas nossas solicitações. E aí eles concluem dizendo: a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não é as 3 etapas que ela colocou lá que envolvem a fé, que envolvem a prece? Feita com fé, com confiança. Fé é a confiança nas coisas espirituais, de que elas existem, são reais e funcionam. Com fervor, né? Com sinceridade de coração. E a outra questão, olha só que interessante. Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Os espíritos respondem: sim. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. Olha isso! As tentações do mal. O que é essa tentação do mal? São aquelas experimentações que nós passamos aqui. Aqueles momentos de provas ou de expiações que todos nós passamos. Porque eles têm o objetivo de desenvolver a nossa inteligência, a nossa resignação, a nossa paciência. Então, essas situações, elas nos obrigam a buscar meios de vencer essas dificuldades. É assim que a gente vai ali se desenvolvendo, né? Então, olha como todo esse ensinamento que a Amélia Rodrigues trouxe para a gente tem aderência, tem concordância com o ensinamento trazidos pelos espíritos aqui na codificação. Mas aí eu não resisti. Eu fiquei pensando e trouxe uma pergunta. Por que será, então, que nem sempre nós oramos? Por que será que tem hora que a gente fala para Deus: eu não vou orar, não. Eu estou muito triste, eu estou muito chateado. Não quero saber de conversa hoje, não. Por que será que a gente faz isso? Né? Quanto mais a gente precisa, a gente não quer, faz birra, fica parecendo uma criança lá. Né? E aí eu, pensando, peguei umas palavras da dona Terezinha Oliveira, que foi uma grande estudiosa da doutrina aqui na nossa cidade, por muitos anos conduziu a nossa casa na parte doutrinária. Ela já desencarnou, mas ela tem um trabalho sobre a prece, e ela comenta, né, isso aqui é a palavra dela, ela fala assim: talvez seja porque a gente tenha tentado e não conseguiu os resultados que a gente queria, e aí a gente acaba se desencantando. Ou talvez porque a gente não tenha ali certeza, a gente duvide de que a prece realmente funcione. Né? Mas ela diz assim, lembrando a espiritualidade maior, né? Que é muito importante a gente saber que esse nosso desencanto aí só faz com que a gente perca o manancial de bênçãos que são nos enviados a cada momento que a gente se dirige à espiritualidade maior. Então, pessoal, eu quero já ir concluindo o nosso trabalho, o nosso encontro, lembrando assim, olha, que hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis. As pessoas, elas estão verdadeiramente desencantadas. Desencantadas com a vida, elas estão tristes, elas estão desanimadas, elas não têm fé, né? Elas estão doentes do corpo, né, por causa do problema que a gente tem da pandemia, mas a gente está muito mais doente da alma, né? Então é preciso que a gente procure mudar um pouco essa nossa postura, que a gente realmente procure ter essa conexão com Deus, né? Porque Ele vai, através dos amigos espirituais, nos beneficiar, nos ajudar. Se não atendendo aquilo que a gente está pedindo, mas nos acalmando, nos ajudando a fortalecer a fé, nos ajudando a manter no caminho do bem, otimistas, não é?
eu me lembrei que certa vez eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, falando também sobre a prece, ou numa parte ele falava sobre a prece, e ele falou narrou um fato com a Madre Teresa de Calcutá, que talvez vocês conheçam. Diz que certa vez uma pessoa chegou para ela e perguntou para ela assim: Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? Daí diz que ela falou para ele assim: olha, quando eu oro, eu não falo nada, eu só escuto. Aí diz que a pessoa esperou um pouco e virou para ela e falou assim: viu, Madre, quando a senhora ora e escuta Deus, o que ele fala para a senhora? Diz que ela falou para ele, para a pessoa assim: Deus não fala nada, ele só escuta, né? Então, às vezes, acho que essa é a postura que a gente tem que ter também, né? De fazer com que a prece seja um hábito na nossa vida, mas não só através das palavras, mas principalmente através de toda a nossa postura ao longo do nosso dia, através do nosso trabalho que a gente realiza com prazer, de boa vontade, do estudo, na família, né? Entendendo aqueles espíritos difíceis que convivem conosco, né? Tudo isso é muito importante. Isso é uma forma de orar, né? Aos poucos a gente vai ali aprendendo, né, a se conectar cada vez mais com esse Pai Criador. E para terminar, eu trouxe aqui umas palavras de Kardec, o grande codificador, que trabalhou essa questão da prece no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, que é Pedi e Obtereis, no item 12, no final do item 12, Allan Kardec faz um comentário tão lindo, porque ele fala assim para a gente: olha, a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. É verdade, porque às vezes a gente não ora por nós, a gente ora por aquelas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis aqui, para que elas tenham força e saiam com sucesso dessas situações, né? Desses momentos de provação. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para nós nessa noite. A importância da prece, mas que, como diz Amélia Rodrigues, é preciso arte, né? Habilidade, para a gente poder orar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estela, faz a prece final para a gente, por favor. Então, agora nós vamos procurando utilizar o conhecimento que nós tivemos nesse momento. E vamos buscar, através do nosso pensamento, nos ligar à espiritualidade maior, a Jesus, o nosso irmão, e a Deus, o nosso Pai Criador. Vamos agradecer por esse momento e vamos, principalmente, pedir a Ele as suas bênçãos de paz, de reconforto, de fé, de perseverança, para todos os momentos que nós enfrentamos na nossa vida. Que nós possamos estar sempre ligados aos ensinos passados pelo nosso Mestre, para nos fortalecermos e seguirmos adiante. E como diz Emmanuel, que nos momentos mais difíceis nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, porque Deus não nos desampara. Ele toma para si as nossas dores, as nossas aflições, para com elas alimentar a luz da esperança, porque é com a luz da esperança
dos aparentemente vencidos, que Deus ilumina o caminho dos vencedores, que estão agindo e servindo na construção de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Bom, boa noite a todos. Nós agora queremos agradecer esse momento tão belo, né? A exposição linda, gostei muito, sabe, Maristela? Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Esperamos tê-la outras vezes, né? Aqui na nossa Agenda Espírita Brasil. E vou passar a palavra para Maria Lúcia e para o nosso Leonardo também. Maria Lúcia, por favor. Muito bom o teu trabalho, viu, a tua exposição. E muito bonito, aspectos importantes que a gente precisa saber sobre a prece, né? Muito obrigada por esse banquete, como diz o nosso Francisco. Muito bom. E Maria Lúcia, você sabe que eu estava aqui pensando justamente nessa palavra que o nosso amigo Francisco tanto fala, né? Desse banquete mesmo. Foi uma delícia, assim, teve horas que eu me envolvi numa emoção, até o jeito, como você falou, a questão do orar, tão... Maristela, minha vizinha, que próximo, né? Obrigado pela oportunidade. Pessoal, eu que agradeço, espero realmente que foi feito com muito carinho mesmo, viu? Muito, de coração mesmo, espero que tenha atendido a expectativa de vocês, mas estou aberta para qualquer orientação que vocês queiram me passar, viu? Estou aberta. Um abraço muito grande, muito obrigada, viu? A todos. Colocando aqui na tela o nosso Márcio Pereira, que também é da Agenda Espírita Brasil, e ele está ouvindo também, adorou sua exposição, tá? Então, nós estamos todos muito felizes e agradecidos a você e esperamos tê-la outras vezes aqui, tá bom? Leve nosso abraço a todos os nossos companheiros lá do Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec, né? A dona Terezinha, que você citou aí. Acho que todos nós somos fãs da dona Terezinha, né? É coisa maravilhosa. Então, parabéns pela sua palestra, pela sua exposição. Estamos felizes que receba não só de nós aqui, estamos presentes, mas de toda a Agenda Espírita Brasil, aquele abraço de agradecimento. Muita paz a todos. Nós vamos sair agora, agradecemos a todos aqueles que confiaram com a gente, estão conosco hoje, e rogamos, né, que continuem semana que vem, quinta-feira, nós teremos também outro convidado, que assim como a Maristela, vai nos trazer aquele alimento espiritual. Nós somos tão carentes desse mestre, né? Muita paz a todos. Boa noite. Boa noite.